O ano é 1990. Fernando Collor assumia a presidência do Brasil, Diego Maradona liderava a Argentina rumo à final da Copa do Mundo, a União Soviética conduzia sua desintegração e Nelson Mandela finalmente era libertado da prisão na África do Sul. Enquanto a moeda brasileira ainda era o cruzado, a Austrália deixava sua última crise econômica para trás, iniciando um ciclo de crescimento contínuo até hoje. Afinal, qual a chave para um progresso tão longo, sem crises e sem recessões? Quer saber a resposta? Então fica até o final do vídeo. Olá, seja muito bem-vindo! No panorama de hoje vamos entender o sucesso por trás da economia da Austrália. A Austrália é um dos maiores países do mundo em extensão territorial, localizado no hemisfério sul e cercado pelos oceanos Pacífico e Índico. A sua capital é Canberra, por mais que muita gente se confunda com Sydney ou Melbourne, que são outros dois grandes centros econômicos do país. O território australiano foi o último a ser explorado pelos europeus, mas assim como na América, os navegantes se depararam com povos que já ali viviam. Estamos falando dos aborígenes, um grupo indígena ao qual o capitão da marinha inglesa Arthur Phillip se deparou ao desembarcar em Botany Bay em 1788. A Austrália conta com um governo nacional e se subdivide em 6 estados, que por sua vez têm uma certa autonomia legislativa, mas sempre subordinada ao governo federal. É importante dizer que o país também faz parte da Commonwealth, uma associação livre de estados soberanos que, mesmo declarando sua independência do Império Britânico, optaram por manter relações amigáveis com a Inglaterra. A Austrália tem conseguido ficar imune às instabilidades econômicas ao longo das últimas 2 décadas e meia, com a economia do país crescendo sem qualquer sinal de interrupção. Mesmo em 2008, quando vários países e empresas quebraram devido à crise bancária e financeira global, a Austrália seguiu contrariando essa tendência. Em 2015, superou novamente a queda dos preços das commodities sem sofrer arranhões. Nenhum país do mundo conseguiu passar tanto tempo sem uma recessão, recorde que pertencia anteriormente aos Países Baixos. O setor de serviços permanece como principal motor econômico do país. Soluções financeiras, turismo e educação são áreas que mais se destacam na geração de riqueza australiana. A Austrália tem, segundo Herbert Dieter, um dos sistemas bancários mais estáveis do mundo. Isso faz com que muitas empresas prefiram abrir negócios no país, tornando a moeda australiana cada vez mais forte e competitiva. Como se tornou atrativa, muitas pessoas optaram por emigrar para a Austrália. O país, que possui uma política bem aberta a imigrantes, observou uma crescente demanda por imóveis, principalmente nas cidades de Sydney e Melbourne. Os altos salários e a qualidade de vida diferenciadas atraem muitas pessoas ao redor de todo o globo, fomentando o mercado consumidor de bens e imóveis. A taxa de desemprego no país é baixa, girando em torno de 5%. O economista Sol Leslake afirma que o crescimento australiano está diretamente ligado com a industrialização chinesa durante as 3 últimas décadas, e não é para menos. A empresa é considerada o parceiro comercial mais importante da Austrália, com 1/3 das exportações do país entregues ao gigante asiático. As matérias-primas estão no centro da indústria e exportação da Austrália, como por exemplo o minério de ferro. Enquanto a China vai bem, a Austrália vai bem, é o que afirma o diretor executivo Werner Kemper quando analisa a situação australiana. Entretanto, a Austrália quer mudar esse cenário, pois reconhece que depender exclusivamente de um país não é muito benéfico para uma economia. Por isso, o país está em negociação de um acordo de livre comércio com a União Europeia desde 2018, mas a proposta ainda não foi efetivada. Enquanto isso, o país ainda permanece com a China, mas as relações dos dois países têm se estremecido nos últimos anos. Isso porque o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, fez um apelo para que investigadores independentes entrassem em Wuhan, onde o coronavírus começou. O governo chinês não foi nem um pouco favorável à ideia. O apetite da China por minério de ferro australiano continua insaciável, porém o país não quer nenhuma interferência externa em seu território. Dadas as condições geográficas do país, a Austrália poderia estar à frente das tecnologias de energia renovável. Mas eles têm dormido, critica Dieter. Muitas outras nações deram às suas próprias economias um impulso a promover programas de energia renovável e proteção climática. A taxa de emissão per capita australiana de CO2 continua sendo uma das piores do mundo. O governo australiano ratificou o Acordo Climático de Paris de 2015 e concordou em reduzir as emissões de gases de efeito estufa no país em 28% até 2030.
porém o país permanece como um dos maiores exportadores de carvão mineral do mundo, e as emissões provenientes dessa extração ainda têm significado altíssimos números de CO2 no ambiente. Além disso, a economia australiana é muito forte na agricultura. A Austrália é uma importante fonte de exportação de cereais, carne, açúcar, laticínios e frutas. As propriedades são caracteristicamente grandes, especializadas, operadas pelo proprietário, intensivas em capital, orientadas para exportação e intrinsecamente ligadas por meio das atividades de associações de produtores e organizações governamentais. O trigo é a principal safra de grãos do país e é cultivado em todos os estados de modo bastante mecanizado, do plantio à colheita. O trabalho manual foi substituído há muito tempo por métodos mais tecnológicos, eficientes e inovadores. Outro país que optou por modernizar sua agricultura foi Maurício, o país com maior IDH da África e um dos mais ricos também. Se você estiver curioso para saber mais sobre a história do país mais economicamente livre da África, vou deixar aqui no card um vídeo para você assistir, garanto que você vai gostar. As previsões apontam que em breve o interesse da China pelos commodities diminuam, visto que muitos economistas apontam para uma grande recessão econômica chinesa nos próximos anos. Isso pode significar um grande impacto na economia australiana, porém a situação pode ser remediada caso o crescimento indiano compense essa queda. Mesmo assim, essas são apenas hipóteses que somente o futuro poderá nos responder. Independentemente da situação exportadora, a verdade é que a Austrália ainda é um país muito convidativo, tanto a nível de investimento quanto a nível habitacional. As cidades de Sydney e Melbourne possuem elevado IDH, atraindo milhares de famílias, inclusive brasileiras, que buscam uma melhor qualidade de vida em um clima parecido com o nosso. Saúde, educação, infraestrutura, enfim, o país é um excelente lugar para se viver. Muitas pessoas afirmam que a Austrália é o Brasil que deu certo, devido a alguns motivos específicos. Ambos têm similaridades quanto à idade do descobrimento, ao tamanho do território e à abundância de recursos naturais. Na verdade, o potencial do Brasil é ainda maior do que o australiano quando falamos de agricultura e pecuária, embora a Austrália leve vantagem quando falamos de riquezas minerais. Mas é claro que a situação é bem mais complexa do que isso, e não dá para comparar os dois países de modo tão imediato. Temos que levar em conta que a Austrália não passou pela escravidão, e que o governo do Brasil é bem mais centralizado do que o australiano. Além disso, há pessoas que justificam essa grande diferença em relação à religião, alegando que o protestantismo inglês é bem mais aberto ao acúmulo de capital do que o catolicismo português. Mesmo assim, esses fatores são discutíveis quando olhamos para demais países colonizados pela Inglaterra. De qualquer forma, podemos dizer que o mesmo trem da prosperidade que passou pela Austrália passou pelo Brasil, só que a única diferença está no aproveitamento das oportunidades feito por ambos os países. São questões complexas que dividem opiniões, então eu quero saber a sua aqui nos comentários. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, aqui no Panorama a gente fala de assuntos como economia, geopolítica e história, então se esses temas te interessam, quero te propor uma coisa. Assiste mais 2 vídeos do canal e se você gostar, se inscreve aqui. Não esquece de deixar o like também nos vídeos. Garanto que você vai gostar. Forte abraço e até a próxima!